Boa tarde, minha gente querida. Que prazer estarmos aqui juntos. Hoje é domingo, dia 27 de setembro, e nós estamos aqui começando mais um programa Fraternidade. Hoje nós estamos aqui bem embaixo das mangueiras, aqui logo atrás de mim, o Centro Veneranda, para todo mundo matar a saudade, não é mesmo? E quem não conhece, conhecer um pouquinho. Ao longo do nosso programa vão ter algumas imagens para quem não conhece aqui a cidade da Fraternidade, conhecer um pouco mais. E para quem já conhece, deixar aquele quentinho no coração, não é mesmo? Uma vontadezinha de estar aqui em breve. Em breve estaremos, hein? Bom, o tema do nosso programa hoje é ser fraternista. E nós vamos descobrir juntos o que são, o que comem e onde dormem. Vamos conhecer também um pouco da história do movimento da fraternidade, da OSCAL e do nascimento da cidade da fraternidade. E como cada uma dessas instituições se relacionam com o desenvolvimento do ser fraternista que existe em cada um de nós. A partir dessas referências teóricas, nós vamos descobrir juntos como alcançar esse desenvolvimento. Bom, até aqui você já percebeu, né? Esse vai ser um programa de muito estudo. Então você vai precisar de algo para fazer anotações. Corre aí e pega um papelzinho e uma caneta para você anotar tudo que vem por aí, porque vai valer a pena e você vai precisar dessas informações daqui para frente. Vamos começar? Bom, há mais de 2000 anos atrás, Jesus nos deu uma grande pista sobre esse caminho do ser fraternista, quando ele nos disse: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Mas é claro que, teimosos como somos, a gente foi aí trilhando outros caminhos, tentando descobrir outras formas. Não foi mesmo? No entanto, a história precisava se cumprir e, no fim do século XIX, na pátria do Cruzeiro, o Espiritismo derramou seus frutos sazonados e doces no coração da coletividade brasileira. Olá, eu fui convidada para falar um pequeno resumo sobre o capítulo 29 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nesse capítulo específico, Humberto de Campos nos narra como foi a introdução do movimento espírita no Brasil, que foi caracterizado pelo exercício da fraternidade e da caridade, e também como características comuns a mediunidade ostensiva em todas as camadas sociais, o uso do fluido, do magnetismo, das curas e dessa importância de nos mantermos ligados aos princípios, do cristianismo redivivo, que são a caridade e a fraternidade. Ele também nos chama a atenção para que, se houver algum problema, e ele fala que isso vai haver, e como há também, não só na sociedade, como também nos grupos, nós devemos estar sempre observando a parte doutrinária no uso da caridade para com os irmãos que, de alguma forma, usam do individualismo ou do personalismo. Sejam eles no coletivo, como no individual. Ele nos fala da importância do estudo, da esperança, da fé inabalável nesse trabalho que vai se concretizar. Às vezes a gente fica desesperançado, porque no grupo tem algum problema, ou o nosso país atravessa problemas. Ele nos consola, dizendo que isso faz parte do processo educativo e evolutivo do planeta Terra, e que a tarefa vai se cumprir, haja o que houver. Ele também nos chama a atenção para o exercício do autoaprimoramento, do estudo, da doutrina, com bastante seriedade, com bastante clareza, e também fala da importância da gente manter firmes os nossos propósitos e nos abrirmos para isso. Ele ressalta que, haja o que houver, nós, todos aqueles de boa vontade que quererem fazer o trabalho, quiserem fazer o trabalho, serão preparados e estarão aptos. Eles nos chamam a atenção para
o fato da desunião ser uma das principais características do fracasso de alguma tarefa e para que nós cuidemos disso com bastante carinho. Então, resumidamente, eles nos chamam a atenção para o exercício da fé, da confiança, da esperança e do trabalho ininterrupto na caridade e na fraternidade. Eu acho que é um capítulo bem interessante e fica aqui a sugestão para que todos leiam. Tá bom? Beijos! A espiritualidade nos convida para o exercício da fé, da confiança, da esperança e do trabalho ininterrupto na caridade e na fraternidade. Mas o que seria esse trabalho ininterrupto na caridade e na fraternidade? Lembra da pista que Jesus nos deu há mais de 2000 anos atrás, quando ele nos orientou a amar-nos uns aos outros? Exatamente. É desse tipo de trabalho que fala esse capítulo que a Sandra nos apresentou nesse vídeo. A importância de transformar nossas atitudes a partir do trabalho fundado na caridade e na fraternidade. No Livro dos Espíritos, nós temos duas questões que nos ajudam a pensar sobre o trabalho. A questão 674, ela vai nos dizer o seguinte: a necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade e a civilização vai obrigar o homem a trabalhar mais, porque assim vai lhe aumentar as necessidades e os gozos. E a questão 675, por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Não, não, não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então tá aí, meus irmãos. Nós já temos então algumas pistas. Sabemos que precisamos nos amar, né? Amar uns aos outros como Jesus nos amou. Precisamos nos colocar no trabalho, na caridade e na fraternidade. E ainda agora tivemos as pistas de que trabalho é esse que tanto nos é falado. Então, esse trabalho do corpo, da matéria, mas também o trabalho da mente, dos nossos pensamentos. Então, agora é com vocês. Eu quero que vocês coloquem aí no chat pra gente o que é ser fraternista para você até agora. O que você está entendendo por ser fraternista? E a comissão de estudos está aqui junto de vocês aqui no chat para ir conversando com vocês e interagindo aí no chat a partir das respostas que vocês estão dando. Então vai lá, 15 segundos. Muito bom, gratidão pela participação aí no chat. E agora está na hora de um pouco de história. Vamos conhecer os primórdios do movimento da fraternidade? Você sabe como a USCAL surgiu? Conhece a história da fundação da cidade da fraternidade? Talvez alguns de vocês conheçam a Cifrater, mas não conheçam exatamente como a Cifrater foi fundada, como os primeiros fraternistas chegaram aqui na Cifrater. O Fernando, atual coordenador da Cifrater, vai nos ajudar um pouco com isso. Olá, jovens do movimento da fraternidade, juventude maravilhosa desse movimento. Nós estamos aqui trazendo essa imagem para vocês, simbolizando as montanhas alterosas de Minas Gerais. Nós vamos falar um pouquinho de como surgiu o movimento da fraternidade, como se deu, porquê do movimento da fraternidade. Vamos falar um pouquinho sobre a USCAL e vamos falar da cidade da fraternidade. Mais ou menos no ano de 1946, a espiritualidade começou a trazer os primeiros sinais de um movimento novo que surgiria. Então, depois de assistir uma reunião no Centro Espírita Oriente, hoje, Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, os nossos companheiros fraternistas, Américo Rafael Ranielli e Jair Soares, depois de assistir aquela maravilhosa reunião espírita, saíram
e ali próximo mesmo do grupo Sheila, sentaram em uma praça. E o médium Ranieri começou a perceber algumas entidades, né, que aproximou deles dois, e ele, mais especificamente, percebeu o espírito do Altino. Esse espírito representava aquela espiritualidade ali presente. E começou então a falar desse movimento que surgiria, né, um movimento de caráter nacional. Eles ficaram muito entusiasmados com esta mensagem, né, e começaram a espalhar essa notícia. Aí mais para frente, já no ano de 1948, novamente os espíritos voltam a trazer sinal, reafirmando que este movimento nasceria em Minas Gerais. E então, pelo médium Amauri Guerra, o espírito Vitor Hugo volta a falar que esse movimento intensificaria a fraternidade no movimento espírita. Juntamente com Amauri estava o companheiro Ranieri e Jair Soares, não é? E depois, ainda no ano de 48, aí através do médium Chico Xavier, os espíritos voltam novamente a reafirmar a importância desse movimento da fraternidade. Chico Xavier estava particularmente numa importante comemoração do início da Mocidade Espírita Maria João de Deus, lá do grupo Sheila, naquela época, Centro Espírita Oriente. E, através do espírito Castro Alves, traz uma linda poesia instigando, convidando, convocando os jovens daquela mocidade a seguir com a bandeira da fraternidade, levando o movimento da fraternidade, intensificando a vivência da fraternidade às pessoas necessitadas. Então a proposta era criar um movimento novo, trazer para o movimento espírita essa prática mais intensa da vivência da fraternidade. E os espíritos não pararam por aí. Eu quero partilhar com vocês um pequeno trecho desse poema que o Fernando citou, de Castro Alves, que foi psicografado por Chico Xavier. O título do poema é Apelo à Mocidade Espírita Cristã. Juventude, a nova era, já resplende no horizonte. Move os braços, ergue a fonte, no serviço varonil, ama, crê, trabalha e espera. Proclama a fé que te invade, cantando a fraternidade ao claro céu do Brasil. E como Fernando mesmo disse, a espiritualidade não parou por aí. Continuaram trazendo informação sobre esse movimento, né? Aí entrou, né, ainda no finalzinho da década de 40, mais propriamente no ano de 49, começou a surgir as reuniões de materializações. A primeira reunião surgiu quando, de uma visita, né, de um médium famoso, bem conhecido de todos, que é Peixotinho, com a intenção de visitar Chico Xavier, parou em Belo Horizonte, antes de chegar a Pedro Leopoldo, e na casa do irmão Jair Soares, novamente ele pôde perceber a espiritualidade, e nesta ocasião a irmã Sheila, que trazia a informação de que a nossa querida irmã Ló, esposa de Jair Soares, precisava de uma interferência médico-espiritual, porque ela passava por uma enfermidade e a Sheila afirmava que iria fazer, né, rogar a Jesus esse favor em benefício daquela irmã. E isso aconteceu, né? Eles organizaram a reunião no dia seguinte e esta reunião o espírito Sheila então fez a dita cirurgia.
né, na nossa irmã Ló. No dia seguinte, eles viajaram para a casa do Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, e a espiritualidade continuou falando da importância desse trabalho, de intensificar o trabalho da fraternidade nos grupos da fraternidade. A partir desse momento, foram surgindo as reuniões de materialização, criando as reuniões de ectoplasmias, e foram surgindo novos grupos entusiasmados com esse trabalho, né? Porque via os espíritos materializados, e os espíritos materializados convidavam para o trabalho assistencial, né? E isso foi criando aquele despertar naquelas pessoas que até então estava só no centro espírita, mas muito no estudo, nas reuniões mediúnicas, e bastante voltado para o estudo, porque o espiritismo naquela época tinha várias restrições para se expandir. E ele foi se expandindo, foram criando vários grupos da fraternidade, e aí nós vamos ver a necessidade de criar a OSCAL. Com a expansão, então, dos grupos de fraternidade e, consequentemente, do trabalho fraterno, veio, então, a necessidade de criar uma instituição que organizasse esses grupos e tantas informações, tantas mensagens que chegavam da espiritualidade. Além de, claro, garantir uma harmonização entre esses grupos com o verdadeiro propósito do que seja viver na fraternidade. A OSCAL foi fundada em 1956. Com a criação de vários grupos da fraternidade, foi necessário criar uma organização, né, uma instituição jurídica para uniformizar um pouco, né, as ideias e avaliar, né, criteriosamente as mensagens trazidas pela espiritualidade e repassar aos grupos de fraternidade que foram sendo criadas, então, né, a partir daquele momento das materializações, né, daquele momento de entusiasmo e de convocação mesmo dos fraternistas comprometidos com essa tarefa de intensificar a vivência da fraternidade. A OSCAL surge então com esse propósito de organizar, né, todas essas informações e manter os grupos coesos neste propósito primordial que é a vivência da fraternidade. Desta forma, criou-se um colegiado com 4 coordenações específicas: coordenação de ação espírita, coordenação de regiões fraternas, coordenação da cidade da fraternidade e coordenação geral. Cada coordenação vai formando as suas subcoordenações e departamentos para melhor desenvolver suas atividades. Dentro desse princípio, nós escolhemos aqui essa árvore, que é um jatobá, de certa forma novo, para simbolizar a atividade da OSCAL, mostrando aqui nos galhos os grupos da fraternidade que vão surgindo, espalhando em diversas direções, e os pássaros que pousam nessa árvore, nesses galhos, né, são os fraternistas que chegam nos grupos da fraternidade, que têm a missão de espalhar a essência dessa árvore, desses galhos, para o mundo, né, para o irmão de caminhada, para a sua família, para os irmãos de caminhada. Em maio de 1950, André Luiz ditou a Chico Xavier uma linda mensagem que nos fala de forma profunda sobre o que é ser fraternista. No grupo de fraternidade, o coração está incessantemente disposto a servir. Em seu santuário, a alma do irmão não indaga, não desconfia, não fere, não perturba, não humilha, não se afasta dos infelizes para que o programa do Cristo se cumpra nos mais necessitados. Não reclama, não desanima, não se revolta, não chora perdendo tempo, não asila pensamentos envenenados,
não destrói as horas em palestras inúteis, não exibe braços imóveis, não mostra o rosto sombrio, não cultiva o espinheiro do ciúme, não cava abismo de discórdia, não dá pasto à vaidade, não se julga superior, não se adorna com as inutilidades do orgulho, não se avilta com a maledicência, não despreza o ensejo de auxiliar indistintamente, não se ensoberbece e não foge paciência e esperança para confiar-se às trevas da indisciplina e da perturbação. Porque o companheiro da fraternidade é em si mesmo o perdão vivo e constante, o trabalho infatigável, a confiança que nunca se abate, a luz que jamais se apaga, a fonte do entendimento que não se seca, a bondade que nunca descrê da providência divina e, sobretudo, o amor incessante e puro, fazendo a vida florir e frutificar em toda parte, em pensamentos, palavras e atos de redenção, com o Senhor que, aceitando a manjedoura, nos ensinou a simplicidade na grandeza e, imoldulando-se à cruz, exemplificou o sacrifício supremo pela felicidade de todos até o fim da luta. Minha gente, se até agora você estava aí na dúvida sobre o que é ser fraternista, acredito que depois dessa mensagem não resta mais nenhuma dúvida. Talvez o que esteja acontecendo aí agora em você seja uma angústia, não é mesmo? Por causa do tamanho da transformação necessária. Vamos ver um pouquinho mais de história? O Fernando vai nos contar um pouco sobre como nasceu a Cidade da Fraternidade. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre Cidade da Fraternidade. Nós estamos aqui junto a essa árvore, depois nós vamos falar que árvore é essa. A Cidade da Fraternidade surgiu em meio aos fraternistas, aproximadamente primeiros sinais em 1957. Com a criação de vários grupos da fraternidade, e aí a criação também da OSCAL, começou-se em falar em criar uma instituição comum, com um trabalho comum, né, que reunia a atenção e os esforços dos grupos, todos os grupos da fraternidade. E é interessante contextualizar aquele momento, né, 1957 e a década de 60, foi o período em que foi intensificada o movimento industrial no Brasil. A criação de várias indústrias, parques industriais em Minas Gerais. Então veio um progresso material muito grande no início, né, e durante a década de 60. A espiritualidade, com certeza, que antevê, que vê antes de acontecer, quis trazer uma proposta de intensificar um progresso espiritual no nosso país. E usou do movimento espírita para esse trabalho, né? Criando o movimento da fraternidade, criando os grupos da fraternidade, e então sugerindo a criação da Cidade da Fraternidade. Em 1958, continuou, né, vertendo da espiritualidade esse incentivo, e então começou a se reunir recursos para que pudesse criar essa instituição. Mas gerava uma dúvida: onde construir a Cidade da Fraternidade? Naquela época, Cidade da Criança, não é? E aí foi numa reunião mediúnica em que o espírito Sheila disse que a Cidade da Fraternidade seria na Chapada dos Veadeiros. E para identificar, por causa da insegurança dos homens, não é? Eles indicaram a árvore. Por isso nós estamos aqui.
essa árvore é a cagaiteira. A cagaiteira dá uma fruta que chama cagaita, muito gostosa, que dá para fazer geleias, sucos e comer a frutinha in natura, né? A cagaiteira simbolizava então um lugar, né, uma árvore característica do Cerrado, mas que na região onde seria construída a cidade da Fraternidade, na proximidade deste local, teria essa árvore. Ela, naquela época, era a única, apesar de ser muito comum no Cerrado brasileiro, nesta região ela era a única num raio de mais ou menos 20 quilômetros, não tinha outra árvore dessa, que então comprasse as terras e procurasse por essa árvore. Eles não conseguiram, assim que comprou as terras, no comecinho, nos anos 60, né, começo da década de 60, foram compradas as terras, né, depois de procuras, identificar o lugar e tudo, comprou as terras nessa localidade. Naquela época não encontraram a cagaiteira. Só em 1972 que foram encontrar essa árvore, que era um pequeno broto, né, um toco com um pequeno broto da cagaiteira. Hoje, essa árvore, né, que já se agigantou, ela foi reconhecida como uma das maiores cagaiteiras do nosso país, né? Um pesquisador que esteve por aqui disse que nunca viu uma cagaiteira com essa robustidade, com esse tamanho. Então, tudo isso foi muito interessante. Ela já se multiplicou, criando mais uns pezinhos, nascendo outra aqui, e está quase florindo. Daqui mais uma semana estaria branquinha, lindamente florida, não é? Então a Cidade da Fraternidade surgiu com o propósito de amparar a criança órfã. Por quê? Porque nesse período existia essa demanda. Tinha várias crianças abandonadas no nosso país, é um número bem grande, e as pessoas ainda não tinham o coração sensibilizado para a adoção. Então era necessário uma instituição que fizesse esse trabalho de amparar, de cuidar das crianças. E a Cidade da Fraternidade nasceu com o propósito de amparar a criança em lares, não em uma creche. Então criou-se, né, lares famílias, com a vinda de fraternistas que vinham dos grupos de fraternidade para morar na Cidade da Fraternidade. Foram construindo casas, construiu escola, constituindo as famílias, e as famílias cuidavam dessas crianças, né? Continuou assim por vários anos, até que devagarinho essa demanda ela foi sendo superada um pouco, né? O país foi se sensibilizando, muitas famílias foram adotando, principalmente os fraternistas passaram a adotar crianças, e essa atividade foi assim perdendo tanta necessidade. E com alguma mudança na legislação, também foi mudando um pouco a Cidade da Fraternidade, né? Hoje a Cidade da Fraternidade tem uma escola com 250 crianças, que atende aqui as crianças da região, principalmente as crianças do assentamento Silvio Rodrigues e Ezusa. Tem 17 famílias morando no núcleo, né, em torno dessa escola, onde formou uma vila, né, conhecida como Cidade da Fraternidade. É o local onde se realiza Semanas da Fraternidade, visitação de fraternistas, visitação de caravanas dos grupos da fraternidade, e realiza anualmente a confraternização das mocidades espíritas, o conhecido como EMOFRA. Então a Cidade da Fraternidade, provavelmente vocês vão ver vídeos, né? Fotos, para quem não conhece. Aqui é só o símbolo de uma árvore que ficou como marco, apenas para identificar a localização onde deveria ser construída a Cidade da Fraternidade. A espiritualidade, né, que sensibilizou os homens, disseram que essa região é uma região com energias boas para o tratamento a enfermidades, tem uma vibração específica aqui da região que favorece o trabalho da espiritualidade. Então provavelmente seja o motivo da Cidade da Fraternidade ser construída nesta região, Chapada dos Veadeiros, município de Alto Paraíso, Goiás, Brasil.
Agradecemos ao Fernando por tantas informações importantes e acredito que nesse momento deve ter muita gente aí querendo vir aglomerar aqui na Cidade da Fraternidade, não é mesmo? Mas em breve a gente vai poder fazer grandes aglomerações aqui, viu, pessoal? Fiquem tranquilos. E vamos continuando. Nós fomos atrás de saber o que é ser fraternista para alguns de vocês. A Carol vai nos ajudar com isso. Agora com vocês a participação dessa região que tem sotaque delicioso, pão de queijo e são os inventores da melhor sobremesa das últimas comemofras. Sem falar que é uma galera talentosa, gente boa pra caramba, sempre animada e sempre disposta a dar uns abraços maravilhosos. Com vocês, a galera de BH. E agora é a vez deles, de uma das maiores regiões que a gente tem nessa comemofra. Sim, é maior em quantidade de gente mesmo, porque brota, gente. Chega um ônibus, quando você vai ver, chega outro, é muita gente. Mas, ó, tudo gente boa, galera da hora, finíssima. E é bolacha, não é biscoito. Gosta sim, tá? Essa região, eles têm um dom de acelerar o ritmo de todas as músicas. E a galera manda muito bem na cozinha também. Então, com vocês, a galerinha de Dracena, interior de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. O movimento da fraternidade, na teoria, é a ação voluntária de criaturas conscientes que, sob o amparo de Jesus, pretendem espalhar a luz da doutrina espírita.
mas na verdade as palavras são muito pobres para explicar. O movimento da fraternidade é puro sentimento. É o prazer, é a satisfação, é a alegria de se movimentar conjuntamente em ações de fraternidade. E se a gente fizer o bem juntos, a gente pode até mudar o mundo. Não importa se é um abraço ou um aperto de mão. Não importa se ajuda um ou 1 milhão. Corrente do bem, eu te ajudo e você ajuda alguém. A gente deixa o mundo mais bonito pra quem vem. Não importa se ajuda um ou 1 milhão. No final das contas, nós somos todos irmãos. Corrente do bem, eu te ajudo e você ajuda alguém. A gente deixa o mundo mais bonito pra quem vem. Não importa se ajuda um ou 1 milhão. No final das contas. Mofra é o amor em ação. Todo o céu se organiza para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas de atos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais, então vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo mal. Então, gente, tem uma galera aí que eu sei que faz parte do movimento, que participa de todas as comemófras, mas que não mandou um videozinho pra gente. Então me diz, escreve aqui no chat pra vocês o que é ser fraternistas. E a gente tá de olho, a comissão de estudo tá de olho, vai estar acompanhando. Depois a gente vai dar uma nota pra vocês, hein? Abraço! Valeu, pessoal, pela participação. Que coisa boa ver tanta carinha conhecida, que saudade. Eita, saudade que não para, né? Bom, minha gente, o programa tá chegando ao fim. Ah, que peninha! Eu sei. Nós também queríamos continuar aqui o resto da tarde. Na verdade, acho que o que a gente queria mesmo era estar por aqui aglomerando, né? Ou quem sabe ali no Centro Veneranda, fazendo os nossos estudos com todo mundo junto. O que nós temos para hoje é esse singelo vídeo que está chegando ao fim. E nesse final, queremos fazer um resuminho com você. Vamos lá? Ser fraternista, aparentemente, não é algo tão difícil. Mas o apego que temos às questões materiais e às nossas verdades nos afastam desse modo de ser. Há mais de 2000 anos, Jesus nos dá pistas das reformas necessárias para que alcancemos cada vez mais patamares mais elevados desse ser fraternista. No programa de hoje, vimos que o exercício da fé, da confiança, da esperança e do trabalho ininterrupto na caridade e na fraternidade nos coloca no caminho certo. Mas, nos dias de hoje, parece tão difícil manter-nos nesse caminho, não é? Se é um mapa que queremos, podemos nos reportar à mensagem ditada por André Luiz a Chico Xavier. Se conseguirmos manter a atenção na realização de cada item ali apresentado, com certeza estaremos no caminho certo. E para a gente terminar mesmo, com muita animação, o Zé Cabelo preparou 3 músicas para a gente, então arrasta o sofá e prepara o coração, porque essas 3 músicas foram escolhidas a dedo para a gente terminar com chave de ouro. Excelente fim de tarde para você, fiquem todos com Deus
Gratidão por estarem aqui conosco até agora. Pela vidraça eu vejo o mundo à minha frente, pela janela do meu coração. E se o vidro tiver cores diferentes, o mundo ganha na coloração. Pela vidraça eu vejo o mundo à minha frente, pela janela do meu coração. E se o vidro tiver cores diferentes, o mundo ganha na coloração. Se eu estou triste, tudo fica meio cinza. Se estou alegre, logo muda o tom. Se tô com raiva, então uma coisa fica preta e fico achando que nada tá bom. Mas se eu quiser olhar o mundo de verdade e ver as coisas como elas são, eu tomo a chave do amor, da caridade e abro a janela do meu coração. Eu tomo a chave do amor, da caridade e abro a janela do meu coração. Mundo, escola, teu endereço é o sistema solar. Orbe terceiro és nave de águas e terras e fogos e ares e homens. Mundo, escola, sob o bento da vida evolui contra o mal que se oculta. Anjos meninos são livres para escolher. Todos têm o seu destino e o seu tempo de chegar. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro, e após prantos de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. Hoje vi você voando no céu, um ar de quem procura alguém. Lembrei que o nosso amor não tem fronteiras, porque quando se gosta a gente quer de qualquer maneira. Um clarão cobre o céu, que eu pensei que fosse me cegar, mas com você tudo fica mais fácil, como era de se esperar. Mas agora eu tenho asas pra voar, eu vou aonde eu quiser. Eu vou te procurar, amigo, e vou ficar contigo no que der e vier. Mas agora eu tenho asas pra voar, eu vou aonde eu quiser. Eu vou